Este é o podcast Bird's Eye View, do Bird Lab, um laboratório de investigação biomédica da Universidade do Minho. Olá a todos e a todas e bem-vindos a mais um episódio do Bird's Eye View Podcast, o podcast do Bird Lab. Desta vez estamos e vamos nos debruçar sobre um tema diferente dos três últimos episódios. Nos três últimos episódios, que podem ouvir em todas as plataformas de podcast e no YouTube, debruçámos sobre o problema das quedas. Já falámos sobre o problema, já o contextualizámos, já vimos aqui até a tecnologia que estamos aqui a desenvolver no laboratório. Neste episódio vamos mudar um pouco de via e falar sobre outro problema que estamos aqui a endereçar e sobre uma tecnologia que estamos aqui a desenvolver, o problema da ataxia. E para me ajudar neste desafio, tenho aqui comigo João Lopes, aluno de doutoramento do Bird Lab, no seu segundo ano, com muito trabalho já nesta área, nomeadamente a desenvolver esta tecnologia, um andarilho inteligente, acho que posso chamá-lo assim, João? Sim. Um andarilho inteligente para resolver este problema da ataxia. E que me vai ajudar então nesta viagem. Olá, João. Obrigado. Olá, bom dia. Obrigado por estares aqui, por nos ajudares então neste episódio. Vamos falar um bocadinho sobre a doença e vamos falar um bocadinho também sobre esta tecnologia que estamos aqui a desenvolver. Para começar, então, a ataxia. É uma palavra que parece soa um bocadinho estranho, mas que era uma doença que, se formos falar, uma doença ou um conjunto de sintomas, como também já me vais definir, porque é uma doença que tem, ou uma situação, uma condição que é bastante diversificada na forma como afeta as pessoas, digamos assim, e como pode surgir numa pessoa, num doente. Portanto, caracteriza-me um bocadinho o que é isto da ataxia, sintomas, etc., como é que surge na pessoa, isso tudo. Ok, olá Ricardo, bom dia. Antes de começarmos então a falar só um bocadinho da ataxia, só aqui fazer um pequeno reparo. Eu comecei a trabalhar no andarilho, como tu dizes, já há cerca de 2 anos, estou no segundo ano de doutoramento. Antes estava a trabalhar principalmente com ortóteses, com a ortótese que temos também no laboratório. Sim. O andarilho já tem muitos anos. Ok, não fui eu que desenvolvi esta tecnologia. Claro. Aliás, deve-se dar crédito a isso, exato, à professora Cristina, à Maria e também aos fisiatras com quem trabalhamos no Hospital de Braga, que desenvolveram este projeto. Eu agora peguei também no meu doutoramento e estou a dar continuidade ao projeto. Claro. Pronto, relativamente à ataxia, de facto a ataxia é um termo que nós usamos para definir um conjunto de sintomas. E a ataxia essencialmente significa uma falta de ordem, digamos assim. Significa uma falta de coordenação a nível a nível motor, essencialmente. A ataxia pode ver-se por várias causas, pode ser adquirida, por exemplo. E nesse caso a ataxia adquirida é adquirida por um AVC, ou por esclerose múltipla, paralisia cerebral, também déficit de algumas vitaminas. Portanto, estamos a perceber, é principalmente um problema neurológico que depois afeta as capacidades motoras da pessoa. Sim, a ataxia pode ser... É um problema neurológico, sim. Pode afetar o cerebelo, mas também pode ser outro tipo de ataxia, também pode ser ataxia vestibular ou ataxia sensitiva, se não afetar diretamente o cerebelo. Ok. Então pode ser na espinhol-medula, por exemplo, sim, efeitos aí. Ok, força, continua. Sim. No caso também pode ser uma doença hereditária. Ok? E nesse caso, exatamente, é transmitida de pais para filhos, pode ser de carácter dominante ou carácter recessivo. Sim. E também depois temos ataxias esporádicas, que também são hereditárias, mas também raras. E algumas ataxias que a causa é desconhecida e são consideradas idiopáticas. Creio que é assim o termo. Sim. Portanto, que não há uma causa aparente para isso. Portanto, no fundo, temos quase mais ou menos 2/3 tipos, não é? As ataxias que aparecem porque a pessoa teve um acidente, aconteceu de qualquer coisa, um AVC, etc. Ou uma questão genética, uma questão que a pessoa nasce
com o problema. Com esse problema, sim. E terão sintomas, não sei se serão muito diferentes de um para o outro, mas a progressão da doença com certeza será diferente. Em termos dos sintomas, estamos a falar do quê? Já faz aqui questões de motoras, mas um bocadinho mais a fundo. Nós no andarilho focámos-nos essencialmente em ataxia cerebelar. Apesar de que podemos abrir o leque a outro tipo de ataxia e também a outras condições neurológicas. No caso da ataxia cerebelar, os principais sintomas são a perda de coordenação motora, a perda de equilíbrio, tem instabilidade postural, depois pode também afetar o discurso, pode também afetar a visão, pode afetar a própria respiração, talvez sim. Afeta também o ato de engolir a comida, portanto, e afeta também muito a qualidade de vida, não é? Por causa disto, a qualidade de vida das pessoas e também a sua capacidade de realizar as suas tarefas do dia a dia. Portanto, as pessoas perdem muita independência. Claro, e principalmente será um problema grave nesse sentido, porque perdem uma capacidade básica que o corpo delas necessita para fazer as atividades do dia a dia. Se calhar então, parece-me, pelo menos a mim, do que vimos e da pesquisa também que fiz, a ideia principal é a questão do equilíbrio e da postura, não é? As pessoas ficam mais curvadas, têm mais dificuldade em andar direitas e em equilibrar-se quando estão a andar, a movimentar-se, não é? No caso da ataxia, o que acontece é que, por exemplo, no caso da marcha, que tem até é normal designar-se marcha atáxica. Tem uma marcha mesmo característica a marcha é muito variável, varia muito. Portanto, nós, enquanto saudáveis, temos uma marcha simétrica, não é? A perna direita da perna esquerda. No caso das pessoas com ataxia de cerebelo, a marcha é muito variável. Às vezes até já li em alguns artigos científicos em que indicam que exatamente o tipo de marcha que tem é exatamente para compensar a perda de equilíbrio que tem. O que acontece é que os pacientes tendem a aumentar muito a sua base de suporte, digamos assim, a ter uma passada mais larga, aliás, um passo mais largo, de forma a aumentar a base de suporte, isto para compensar a perda de equilíbrio que tem. Ok, pois. Eu penso que, contextualizando assim, é uma coisa que nós vemos até de forma, digamos, mais ou menos bastante frequente e conseguimos facilmente imaginar as questões dos problemas de equilíbrio e etc. Falaste aí de um ponto interessante que é uma doença que afeta naquilo que é o mais básico das valências da pessoa no seu dia-a-dia. A pessoa fica com dificuldades, como já falámos, em andar normalmente, mas mesmo com problemas de respiração, de alimentação. Tu já tiveste contacto com alguns doentes atáxicos também. Isto são doentes que necessariamente também numa fase de scan, nem precisa de ser tão avançada da doença ou por outra, quando têm estes sintomas, tornam-se extremamente dependentes dos seus cuidadores, da sua família ou dos cuidadores no hospital, de lares, etc. Tem alguma gravidade nesse sentido, não é? Eu já tive em contacto com um paciente no Hospital de Braga. Sim. Pronto, eu pude ver ao longo deste meu segundo ano de doutoramento, eu pude ver como é que de facto a ataxia afeta esse paciente. Eu vi a própria marcha, o paciente até não conseguia movimentar-se de forma autónoma, necessitava sempre de auxílio de alguém para se levantar, auxílio para se manter equilibrado, e até o paciente, para se movimentar no hospital, utilizava sempre cadeira de rodas. Claro, pois, portanto, aquilo depois também depende do tipo, de como é que a ataxia depois se manifesta na pessoa. Claro. Vai depender muito disso. Claro. Portanto, temos estes dois tipos de ataxia, as ataxias hereditárias, aquelas que são adquiridas, como tu disseste. Em termos de faixa etária, nós cá pensamos mais, as adquiridas serão talvez
Os mais idosos, porque vêm de, se calhar, das doenças, de acidentes que acontecem mais a idosos, por exemplo, AVCs. Mas as hereditárias não, podem surgir e muitas vezes surgem até na própria adolescência ou na juventude da pessoa. No caso das hereditárias, sim. No caso nas ataxias adquiridas, não se manifesta apenas nos idosos. Claro. Até o doente com quem eu tive contacto é um doente que tinha à volta dos 50 anos, Dos 50 mais ou menos. anos, pois. E outros doentes que também sei que já tivemos contacto, não é? Sim. Também rondam uns 40 anos, porque depois depende muito como a ataxia é adquirida por muitas formas diferentes, claro. Desde, como eu já referi, a AVC, sim. esclerose múltipla, paralisia cerebral, até tumores, por exemplo, tumores no cérebro. Portanto, a faixa etária Nós antes deste episódio é maior, um bocadinho. Maior. Antes deste episódio tínhamos falado até questões com o álcool, por exemplo, não é? Sim, também no caso da ataxia adquirida pode ser causada por uso excessivo de drogas, álcool também. Por exemplo, que tem problemas que prejudicam drasticamente questões do foro neurológico e, claro, inevitavelmente, se afeta o cérebro, poderá ter estes sintomas, poderá levar a estes sintomas, não é? Sim, se a causa afetar o cerebelo... O cerebelo, então vamos ter estes sintomas de baixa coordenação motora, perda de equilíbrio. Sim. Portanto, tem este contexto, se calhar, um bocadinho mais alargado do que se pensaria inicialmente, não é só para idosos. Porque quando se calhar estamos a falar de um andarilho, que foi como começámos isto, e é a tecnologia que estamos aqui a desenvolver, pensamos mais se calhar nisso, mas não será talvez única e exclusivamente a aplicação para essa faixa etária. Não. No caso do andarilho, pronto, lá está, vai depender de como é que se manifestou a ataxia. Temos doentes com várias idades. Em termos de quão permanente, em quantidade de pessoas que sofrem desta doença, quão espalhado, quão widespread é que isto é na população portuguesa e mundial, no que tiveres? Sim. Em termos de ataxia adquirida, é um bocado difícil de quantificar porque existem diversas causas, não é? Que possam causar este conjunto de sintomas. Sim. No caso da ataxia hereditária, já está quantificado na literatura e também no caso de Portugal, que as ataxias hereditárias, incluindo as de carácter dominante e recessivo, afetam cerca de 8,9 pessoas por cada 100 mil habitantes, mais ou menos. Ok, fazer conta. Portanto, é considerado também uma doença rara. No geral, pois, as doenças genéticas mais graves têm também essa característica, mas como tu disseste, podem surgir de acidentes e problemas normais que as pessoas sofrem. Nesse caso será mais comum. Será muito mais comum. Será mais comum. No caso de ataxias hereditárias é que são mais raras. Sim. E incluir-se-á, por exemplo, no que é a terapia ou no que é normal por exemplo, de alguém que sofre um AVC e muitas vezes a pessoa foi um AVC, não sofre de ataxia, são coisas está incluído naqueles sintomas que a pessoa tem depois de sofrer, por exemplo, um AVC ou ter um desses acidentes. Em termos do que é a terapia convencional e a reabilitação convencional da pessoa com ataxia, que tipos de terapia é que se fazem hoje em dia de forma mais convencional nos hospitais, nas clínicas, etc.? Em termos de terapia, nós podemos, portanto, tentar melhorar a vida do paciente, não é? Com terapia física, essencialmente, fisioterapia, terapia ocupacional, para o auxílio das atividades do dia-a-dia, e também aprender a lidar com a ataxia e como é que nós podemos alterar a nossa forma de fazer certas atividades, tendo em conta o problema que temos. Sim, e depois também podemos ter terapia da fala. Portanto, vai depender muito de quais são os sintomas que nós
ou melhor, que se manifestam nas pessoas. Vai depender muito disso. Sim. O que nós temos verificado e o que eu também já li em alguns artigos científicos é que, de facto, a terapia física é boa para estes pacientes e se for uma terapia física, portanto, a fisioterapia, se for intensiva, também melhora os sintomas destes pacientes. Portanto, estamos já aqui a perceber o impacto ou o peso que esta doença tem na vida das pessoas, não é? Estamos a falar de problemas no dia-a-dia, em tudo, nas coisas mais básicas, que exigem depois um cuidado continuado e dos seus cuidadores ou da sua família e propriamente para o próprio, estamos a falar do sistema de saúde ou dos esforços de terapia, de reabilitação, como falaste há pouco, como referiste há pouco, a fisioterapia tem que ser uma terapia relativamente intensiva, frequente durante a semana, intensiva não só para o doente, que tem que a fazer muitas vezes, mas para o próprio terapeuta, porque como também estávamos a falar há pouco, há poucos terapeutas em Portugal e a própria natureza da fisioterapia muitas vezes é algo que é intenso para o terapeuta, não é? Sim, é intenso. Ora bem, deve ser intenso para o paciente, não é? De forma a que ele tem efeitos. Exato, tem efeitos, mas isso também representa um elevado, diria, fardo, entre aspas, para os fisioterapeutas, porque eles também têm também é muito intensivo para eles. Claro, muitas vezes a fisioterapia no fundo é fazer um movimento continuado. Muitas vezes, quando estamos a pensar num doente sério com estes problemas de ataxia, é quase um peso morto, digamos assim, que está ali, porque não consegue fazer muito movimento, e então fazer essa terapia durante muitas horas para o terapeuta também é muito duro, e muitas vezes é por causa destas questões que entram outro tipo de tecnologias que nós podemos agora endereçar. E é muitas vezes a motivação de muitas tecnologias que substituem ou que são paralelas à fisioterapia, não é? E neste caso também elas também existem. Já falámos aqui do andarilho. Fora o andarilho, nós falámos aqui há pouco que não há muitas tecnologias ainda, muita introdução de tecnologia no que é a reabilitação da ataxia, não é? Não é assim muita introdução de robótica e assim. Pronto, em termos de robótica, então, nós exploramos o uso do andarilho, mas também já existem alguns estudos que exploram o uso de exoesqueletos. Nada em contexto clínico ainda, 100% aplicado, digamos assim. Diria que não. Sim. Mas também existem outras formas de reabilitação que recorrem à tecnologia, por exemplo, o uso de exergames, que também tenho visto na literatura a existência desse tipo de terapia para a ataxia. Portanto, fisioterapia gamificada, é um pouco isso? Exatamente, os exergames são os designados jogos sérios, só que porque é que são sérios? Porque têm um carácter, neste caso, para fazer com que o paciente se mova e faça exercício. Tornar a terapia um pouco mais motivadora. Exato, por um lado mais motivadora, ao mesmo tempo que fazem os exercícios de coordenação e de equilíbrio. Portanto, também tenho visto isso na literatura. É algo. Ok. Então vamos agora um bocadinho para o que estamos aqui a desenvolver, assim de forma... Exato, o andarilho. O andarilho, de forma mais geral, que é a tua área e é o que entusiasma, digamos assim. Como é que surgiu a ideia, então, porquê um andarilho para tentar resolver este problema? Ora, como eu tinha dito no início, o projeto do andarilho já tem muitos anos. Quantos, mais ou menos? Cerca de 11 anos. 11 anos, ok. Portanto, é se quase a idade do laboratório. É dos primeiros projetos do nosso laboratório. Sim. E porque é que nós decidimos, portanto, porque é que foi criado o andarilho? O que nós verificamos é que estes pacientes, os pacientes com ataxia, têm perda de mobilidade, não é? E vão necessitar de dispositivos de assistência. E dependendo do tipo de ataxia, ou melhor, da forma como os sintomas se manifestam, estes doentes podem precisar de diversos dispositivos. Quer sejam, por exemplo, bengalas, andarilhos, ou até, em casos piores, cadeiras de roda.
No caso dos andarilhos, estes são dispositivos bons para as pessoas com ataxia, na medida em que permitem aumentar a base de suporte. Como eles têm muita perda de equilíbrio, conseguimos aumentar a base de suporte dos pacientes. Agora, o porquê de nós querermos um andarilho inteligente? De facto, os andarilhos convencionais, portanto, existem os andarilhos convencionais, aqueles que nós conhecemos, de quatro pernas, exatamente, os de quatro apoios, depois também temos os de 2 rodas à frente e os de 4 rodas. Portanto, eles são bons, mas também têm algumas limitações, não é? E dependendo também do grau da ataxia, ou, por exemplo, da descoordenação dos membros superiores, pode ser difícil a utilização deste tipo de dispositivos. Por exemplo, no caso dos andarilhos de 4 pernas, não é? Pode ser difícil para o paciente atáxico de levantar o dispositivo, não é? Para progredir na marcha. Sim. E então, nós decidimos criar o andarilho inteligente, que é um andarilho, um robô, basicamente. Sim. Robotizado. É robotizado. Sim. Que melhora em muito os aspectos de segurança que nós identificamos como sendo mais importantes, mais relevantes. Mais relevantes para este tipo de pacientes. Além de que nós não queremos que o andarilho seja apenas um dispositivo de assistência, mas sim um dispositivo que possa ser usado efetivamente na reabilitação para fazer treino intensivo de marcha e também de treino de equilíbrio e de postura. Ok, portanto não é só para a pessoa utilizar no dia-a-dia para facilitar a sua vida, mas é suposto que melhore os sintomas da pessoa e que ultimamente, nós esperamos que sim, não é? Que ultimamente já nem seja necessário no futuro, se os sintomas melhorarem tanto que o andarilho não seja necessário, não é? Claro, no limite dos limites da sua utilização, não é? E este andarilho é inteligente em que sentido? Dá-me só uma visão geral das suas características de momento que o andarilho está ativamente em desenvolvimento, não é? Sim, o andarilho já está em desenvolvimento há muitos anos, como eu disse, portanto temos vindo a adotar o dispositivo de diversas funcionalidades, sim. Mas o que nós temos vindo a trabalhar mais é em desenvolver tecnologia para fazer uma análise de marcha, postura e equilíbrio, portanto de forma contínua. Okay. E conseguirmos com essa análise extrair parâmetros objetivos da progressão do paciente e dessa forma também nós depois conseguirmos delinear melhor a reabilitação que deve ser dada àquele paciente. Ok, portanto o andarilho captura dados, por exemplo, de marcha da pessoa, de postura, como tu estavas a dizer, também para ajudar na reabilitação. Mas para a reabilitação em concreto, em que é que um andarilho ajuda? Será no suporte? Quando está sim, no caso do nosso andarilho, dá muito suporte à pessoa. Não é? Aliás, nós temos até diferentes modos de locomoção, diferentes modos de utilização do andarilho. Não é? O próprio paciente pode conduzir o andarilho e, nesse caso, ele apoia-se na plataforma de madeira que nós temos, que é uma plataforma grande, que permite que o paciente se apoie lá. E depois também, aí também o paciente necessita de ter alguma coordenação, alguma destreza também para conduzir o andarilho. Tem tipo 2 manípulos para condução. Exatamente, nós temos um guiador que nós desenvolvemos de forma a que os pacientes atáxicos possam usá-los. Mas por vezes pode acontecer que não haja coordenação suficiente e nesse caso nós temos um controle remoto. Portanto, o próprio fisioterapeuta também pode conduzir o andarilho. Vai depender um bocadinho do estado de progressão da ataxia. Mas, essencialmente, o andarilho nós consideramos o andarilho importante porque ele permite fazer
permite fazer treino de marcha intensivo. Nós também estamos a explorar técnicas, portanto, a utilização de biofeedback para dar indicação ao paciente para ver se, portanto, ele ter a noção se está a fazer bem ou se está a fazer mal, por exemplo, se estiver curvado. Exatamente, se estiver curvado, isso aí estamos a falar mais em termos de postura, não é? Sim. Podemos dar, o andarilho dá esse feedback para que a pessoa se, portanto, como é que eu ia dizer? Se corrija, não é? O objetivo é que se autocorrija, mas também dar feedback de marcha para que as pessoas possam posicionar os seus pés de forma correta. Isso é muito útil para a reabilitação. Sim. Está estudado que o biofeedback é muito útil na reabilitação. Porque a pessoa pode se corrigir em tempo real. Quase, digamos assim, não é? Então, e para terminarmos, eu sei que o andarilho está também por força do estado avançado, podemos dizer, de desenvolvimento, no sentido em que já está desenvolvido há muitos anos. Já teve alguma introdução em ambiente clínico, no sentido de testes, não é? Fala um bocadinho sobre isso, sobre essa fase. Sim, o andarilho já foi testado em doentes, não é? No Hospital de Braga, em diversas fases da sua... Da doença? Não, em diversas fases do desenvolvimento do projeto. Ok. Portanto, nós já tivemos vários protótipos, claro. E aliás estamos sempre em constante inovação, em forma de melhorar o andarilho, e desde cedo temos levado o dispositivo para o hospital para nós também tentarmos ver como é que o paciente, portanto, se adapta ao dispositivo, se nós também temos que modificar a própria estrutura e assim. Do que nós temos verificado da utilização do andarilho é que, de facto, os pacientes melhoram. Melhoram em termos de equilíbrio e em termos de marcha. Portanto, eles sentem-se muito motivados a utilizar este tipo de dispositivo. Sentem-se muito motivados. O que é bom. Eu, no meu caso, eu só tive contacto com esse paciente. Sim, para já ainda só tive contacto com... Depois também introduziu-se o Covid, foi complicado também termos acesso... Estás no segundo ano de doutoramento, foi o doutoramento quase todo em Covid, não é? Exatamente, também tivemos alguma dificuldade em estar ativamente no hospital durante esse tempo. Mas dos estudos e casos de estudos até que nós já publicámos, um caso de estudo, o andarilho... Os resultados têm sido muito positivos. Sim, e isso também nos motiva a nós a continuar o seu desenvolvimento. Claro, muito interessante, muito valioso então. João, muito obrigado. Eu acho que ficámos com uma ideia geral do andarilho. Não sei se queres referir mais alguma coisa sobre a doença, sobre a tecnologia. Se não, agradeço-te teres dado este bocadinho para explicares a doença e a situação e o que estão aqui a desenvolver. Acho que é uma tecnologia que tem futuro e que parece, está como tu já estavas a dizer, em contexto clínico, tem tido já resultados bastante bons, e em próximos episódios iremos explorar este assunto mais a fundo e esta tecnologia mais a fundo. Sim, só ia dizer que, por exemplo, se quiserem saber mais alguma informação, podem aceder ao nosso site, ao site do Bird Lab, que tem lá o separador do nosso projeto, que é o Walk-It, o Walk-It Smart Walker, e também todos os outros projetos com que nós trabalhamos no andarilho, e podem lá ver também mais informação acerca do trabalho que nós temos vindo a desenvolver. De facto, nós estamos muito motivados para continuar este projeto, não é? Por isso é que eu também decidi, juntamente com a professora Cristina, em fazer uma candidatura a uma bolsa de doutoramento, porque efetivamente nós vemos que este projeto tem futuro e se justifica. Exatamente, tem futuro da utilização. Eu lembro-me que eu disse até à professora e à fisioterapeuta quando fui ao hospital, que eu fiquei mesmo muito contente e muito motivado, porque eu vi que realmente este tipo de dispositivo é importante para a reabilitação destes pacientes. E funciona. Muito bem. Eu estendo esse repto, então, que tu deste. Vão ao website do Bird Lab, vão também às redes sociais, que tem lá o andarilho a mover-se, que é muito interessante, é muito engraçado. Tem lá um andarilho em ação, que é muito giro.
ouçam este podcast, divulguem-no nas redes sociais, nas plataformas de podcast, no YouTube, e vemo-nos no próximo episódio. Obrigado, João. Obrigado.